Obrigado por essas lembranças tão boas, emocionantes até. Muito obrigado, viu, querido? Essa declaração de amor que você fez, irmão querido, eu assino embaixo do fundo do meu coração. Eu tenho certeza disso. Sobre esses elogios que você fez no final, há controvérsias, aí há controvérsias. Irmãos, eu amo todos vocês, todos. Quando vejo assim essas telinhas aparecendo aí e essas carinhas lindas, e eu vou lembrando de cada um, de cada momento, tem sido tão confortante, tão animadora cada vez, emocionante até. Que bom, graças a Deus por tudo isso, graças ao Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, Jaziel, Toninho e Estela, que formaram esse grupo e sustentam aí, e a todos os lindos, é claro. Pois bem. Bom, irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, então. Eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia. Marcos, capítulo 2. É um texto conhecido, clássico, e a dependência é que o Senhor mesmo use a sua santa palavra e fale conosco. Obrigado, Fá, pela oração. Nós vamos ler o texto e que Deus tenha misericórdia de nós e fale mesmo conosco. Enquanto abrirmos a Bíblia, que o Senhor abra os seus lábios também, que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e a palavra de Deus faça mudanças em nossa vida e o Senhor sempre receberá toda a glória. É uma meditação, né? Uma pregação assim. Então, eu queria dividir em duas partes. Eu vou ler as duas partes do Evangelho ao tempo que vou apresentando. Então, o texto é Marcos, capítulo 2. A primeira parte que eu quero ler e depois falar, e depois continuamos, vai do versículo 1 ao versículo 4. De 1 a 4. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Assim nos diz a inerrante palavra de Deus, irmãos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aí, vamos dar uma paradinha no versículo 4 e a gente continua já. Bom, esse texto aqui, irmãos, ele é clássico e ele vai nos mostrar. O Senhor Jesus estava em casa, não era a casa dele, aqui é a cidade de Cafarnaum, talvez fosse a casa de Simão e André, como no capítulo anterior, no versículo 31. Ou melhor, não, no capítulo 1 de Marcos, é isso. No versículo 29, 30 e 31, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Então, tudo indica, alguns comentaristas, o Hendricks e outros, chegam a dizer que ali fosse um lugar que Jesus se hospedava, quando ele estava ali na cidade de Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava ali. Então, as pessoas ficaram logo sabendo. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta cabia pessoas mais, conseguiam chegar ali. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Interessante, irmãos. A Bíblia não fala o nome desses homens. Não fala nada sobre eles. Só diz que eram 4 e diz que eles conduziam um paralítico numa cama. Aí, o versículo 4, e não podendo aproximar-se deles por causa da multidão,
descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Bom, Jesus ali, a casa cheia, Jesus estava pregando para eles. É interessante essa observação do texto. Jesus estava pregando para eles. Irmãos, vocês sabem que Jesus nunca deixou de pregar. Jesus pregou e ainda prega até hoje. E Jesus é o grande pregador. Jesus é o nosso irmão maior. Nós queremos segui-lo, nós que desejamos ser como ele. Então, irmãos, assim devemos fazer também. Vamos começar aqui aprendendo com o Senhor. Vamos pregar o tempo todo. Teve um grupo, vamos pregar. Teve uma pessoa, vamos pregar. Irmãos, eu percebo que perco tantas oportunidades. Conheço pessoas e às vezes essas pessoas vêm, passam no meu relacionamento, vão-se embora e eu não falo nada de Jesus para eles. Então, Jesus aqui reuniu, juntou gente e pronto, ele pregou. Ele não perguntou como é que estava o tempo, ele não perguntou como ia a política naquela região, ele não perguntou sobre o esporte mais desenvolvido naquela época, como iam os grandes atletas. Não, ele não perguntou quais eram os melhores pratos que se apresentavam, que o povo mais gostava. Não, ele pregou. Reuniu pessoas, ele pregou. As pessoas foram lá para olhá-lo, para vê-lo de perto, porque já ouviram, tinham ouvido falar de tantos milagres, tantas curas, tantas até ressurreições e tudo. Então, eles foram para ver de perto. Jesus estava na casa, eles ficaram sabendo, correram para lá então. Jesus não ficou preocupado em fazer demonstrações de poder, em falar sobre o que ele mais gostava de fazer. Não, ele pregou. Irmãos, a Bíblia não fala a mensagem que ele estava pregando, nem o texto, nem nada, mas nós podemos ter segurança que ele estava pregando o Evangelho, que ele discorria sobre o Velho Testamento e anunciava sobre o pecado, e anunciava sobre a necessidade da fé, da salvação em Cristo Jesus, o único caminho. Era isso que ele estava fazendo. Bom, o evangelista diz que se aproximou da casa, aqueles 4 homens, carregando uma pessoa doente, numa cama. 4 carregando a pessoa doente numa cama. E eles queriam levar esse doente para a presença de Jesus. Porque, assim como os demais, eles também tinham visto e ouvido do que Jesus estava fazendo. Então, eles foram. Quando chegaram lá, viram que eles não iam conseguir entrar nunca. E talvez um dos 4, aqui já é eu dando uma viajada aqui, né? Talvez um dos 4 tenha dito, aí, tá vendo? Não vai dar, a gente se esforçou. A gente fez o que deu, né? A gente se esforçou, Deus está vendo. Deus sabe a nossa intenção. E os outros disseram, não, de jeito nenhum. Como nós não vamos parar aqui. Não, mas está cheio. Não, espera um pouquinho. Um detalhe, as casas naquela época, quase todas, nem todas, quase todas tinham uma escada fora da casa, externa à casa, que era o acesso ao eirado. Só as casas muito pobres que não tinham esse eirado. Para simplificar, assim, era uma laje e ali em cima fazia-se a lavanderia, às vezes colocava-se o banheiro da casa. Então, as pessoas por fora acessavam e iam para lá. Por isso que hoje usa aquela expressão, rapaz, fulano é tão pobre, é sem eira e nem beira. Os pobres não tinham eirado na casa, sem eira, né? Então, aí eles foram para lá e subiram a escada. Talvez, alguns comentaristas até dizem, que a casa que ele estava talvez não tivesse a escada para subir. Algumas casas não tinham. E então, certamente, se aquela não tinha, eles foram na casa vizinha e subiram a escada da casa vizinha. Sim, mas aí a gente chegou aqui. Como é que chega lá? Não, vai dar certo sim. Você quer ver? Pega ali, Zé do Prado, pega ali uma madeira forte, aí pega ali um pau, bota, atravessa aqui. Daniel Bittencourt, cadê o Danielzinho? Chama ele lá. Pendura aqui nessa corda, vai puxando que dá. Mas, rapaz, vai arrebentar. Não, vai que dá. E eles foram.
4 homens levaram até lá em cima. E, irmãos, aqui mostra uma coisa interessante, que aqueles homens deviam ser homens fortes. Carregar uma pessoa doente numa cama, mesmo em 4, não é um trabalho simples. Eles andaram, não sei por quanto, por que distância, mas os terrenos eram ruins, e então era um peso bom. Subir escada, irmão, já é outro departamento, já é outro departamento. E eles subiram. E chegar lá, e aí então encontrar o lugar onde eles abriram. O texto original vai dizer destelharam, né? Eles abriram ali para que o doente descesse. Exatamente, ou pelo menos bem próximo de onde estava Jesus, para que não descesse em cima das pessoas e tudo certinho ali. E eles, com muita habilidade, abriram um espaço e colocaram ali. Bom, irmãos, eu acho que eles não abriram um espaço do tamanho de uma cama. Uma cama tem 1,90 m hoje, no tamanho normal. Então, por menor que ela fosse daquela época, ela deveria ter 1,70 m, 1,80 m. Então, abriram um buraco de 1,70 m no telhado. Então, eles usaram da força física para chegar até ali. E usaram daquilo que Deus nos deu, que fica no meio entre as duas orelhas, né? Eles foram hábeis, eles pensaram, usaram o cérebro e colocaram aquele doente. E ele foi descendo e chegou até lá embaixo. Bom, aqui tem algumas coisas que eu acho impressionante, irmãos. É o trabalho daqueles homens. A gente, como eu lhes falei, a gente não sabe nada sobre eles. Além de que eles carregaram a cama e desceram ali. Mas, irmãos, esses homens, eles são especiais. E eu quero dizer para vocês que eles fazem parte do meu grupo de super-heróis. São pessoas que não desistiram. São pessoas que ajudaram. São pessoas que creram pelo enfermo. São pessoas que não pararam nos obstáculos. São pessoas que não pararam nos obstáculos de jeito nenhum e foram até o final e fizeram esse trabalho. Bom, vamos seguir então o versículo 5 agora. Ele vai dizer assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Dá uma paradinha aí. É interessante, irmãos. A imagem que me vem à mente, o evangelista, nenhum dos 3 evangelistas falam nada sobre como foi exatamente, mas a imagem que me vem à mente é que está lá o buraco no telhado, os 4 homens lá em cima olhando para baixo, Jesus ali, o doente nos pés de Jesus, aos pés de Jesus ali, e Jesus então olha para cima, olha para aqueles 4 homens que venceram tudo que estava de dificuldade, que não deixaram de crer, que acreditaram que a melhor oportunidade que aquele enfermo poderia ter era estar perto de Jesus. A melhor oportunidade que ele poderia ter era essa. E eles fizeram todo o esforço para colocar aquele enfermo ali. Então eu fico imaginando isso, Jesus olhando para aqueles homens. E aí vem a primeira expressão do versículo 5. Você prestou atenção? Começa assim: vendo-lhes a fé. Você percebeu? O pronome está no plural. Vendo-lhes a fé. Jesus não estava, o texto, o evangelista não está relatando que Jesus viu a fé do enfermo. Não. Talvez ele tenha visto, mas ele viu também. Ele viu aqueles homens. Ele viu, vendo-lhes a fé. O Senhor viu a fé daqueles homens. Olhou para o enfermo e disse então, como diz o texto: Filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, imagino esse momento. Imagino este momento. O Senhor Jesus olhar para aquele homem e dizer: os teus pecados estão perdoados. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa, que cena maravilhosa. Aqueles homens lá em cima, eu posso imaginá-los chorando.
Era isso que nós queríamos. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus deu atenção. O Senhor Jesus o recebeu. E o Senhor Jesus perdoou os pecados dele. Que coisa boa. Então eu imagino aquelas pessoas todas ali paradas. Mas ali, irmãos, aconteceu uma coisa interessante. Tinha uns escribas lá também, o texto diz, e eles começaram a pensar. É interessante observar isso. Eles começaram a pensar. Eles começaram a pensar no seu coração. Quem que ele está pensando que é? Não, isso é uma blasfêmia, porque pecado só Deus pode perdoar. Bom, irmãos, a gente não pode discordar disso, a frase está correta. O pensamento deles, enquanto expressão, está corretíssimo. Só Deus pode perdoar pecados, ninguém mais, absolutamente ninguém mais. Só que eles estavam falando isso para desdenhar de Jesus. Eles não reconheciam a autoridade de Jesus. Eles estavam ali, na verdade, não é porque tinham ouvido e visto, ou visto até milagres de Jesus. Eles estavam ali porque queriam encontrar uma falha em Cristo Jesus. Porque queriam encontrar algo que eles pudessem usar a seu favor para desbaratar o Senhor. Para mostrar a todos que o Senhor não era daquele jeito que falavam. E era por isso que eles estavam ali. Só que aí, irmãos, aconteceu uma coisa fantástica. Enquanto eles pensavam isso, o Senhor Jesus vai e pergunta para eles: "Oh, não estou entendendo. Por que que vocês estão pensando que só Deus pode perdoar pecados?" Irmãos, vocês podem imaginar o que deve ter acontecido nesse momento na cabeça daqueles homens? Eles não criam, primeiro. Eles estavam ali para zombar. Eles queriam desbaratar o Senhor. Eles queriam envergonhar o Senhor. E aí eles estão diante daqueles que descobria o que estava dentro do coração deles. Eles estavam diante de alguém que sabia o que eles estavam pensando. Isso é maravilhoso. Mas, olha, o que eu entendo, pare para pensar. A situação daqueles homens agora. Rapaz, eu vim aqui para detonar esse camarada. Eu vim aqui para mostrar que ele é um mentiroso. Cara, ele sabe o que eu penso. Que sinuca de bico. Irmãos, pense agora comigo. Como é que estavam eles? O que Jesus fez aqui? Pense. O Senhor os colocou numa encruzilhada. Haviam dois caminhos para eles agora. Ou eles se renderam ao Senhor, dizendo: rapaz, tudo aquilo que a gente pensou não estava errado. Olha aí quem ele é. Ele é realmente o que dizem dele. Rapaz, ele descobriu o que estava no meu coração. Ah, irmãos. Ou então, outro caminho. Permanecerem duros, permanecerem com o coração encrespado ainda e sem querer saber nada da fé, sem querer saber nada de Jesus. Então eles estavam, o Senhor os colocou numa sinuca de bico aqui. Ou eles chutavam o pau da barraca e largavam para lá tudo que eles pensaram até então. Ou eles seguiam o Senhor agora e seguiam o Senhor, ou então eles abandonavam, ou melhor, continuavam a perseguir e querer destruir o ministério do Senhor Jesus. Irmãos, lembram-se daquela expressão que o sol que amolece a massa é o mesmo que endurece o barro. É o mesmo sol. É o mesmo sol. Pois eles estavam diante desse sol. Só que a massa não amoleceu. O barro encrudeceu. O sol é o mesmo. O sol é o mesmo. E eles não quiseram saber. E o Senhor Jesus, então, falou com eles aquilo. E eles ficaram impressionados. E quando o Senhor Jesus, acompanhem no texto bíblico,
Versículo 8. Primeiro, no 7, eles dizem, por que fala desse modo? Isso é blasfêmia, porque pode perdoar pecado só um, que é Deus. Eles falaram, né? Aí Jesus, no 8, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? O que Jesus estava falando para eles? Eles estavam todos lá esperando mais um milagre. E é claro, aquele paralítico foi trazido ali por aqueles homens também para ser curado por Jesus, porque muitos outros já haviam sido curados. E quando o Senhor diz, e perdoados estão os teus pecados, eles questionam o Senhor. Irmãos, o que é que precisa acontecer? Que é uma pergunta que eu estou fazendo. O que é que precisa acontecer para que Jesus cure um doente? O que é que precisa acontecer? A única coisa que precisa acontecer é Jesus querer, irmãos. É Jesus querer. Não precisa acontecer mais nada além disso. É o Senhor querendo. Vocês lembram-se do leproso lá do texto de Mateus? Se o Senhor quiser, podes me curar. Que coisa maravilhosa. Lembram-se do centurião? Não, senhor, não precisa se preocupar. Eu sou o homem que dirijo muita gente, eu dou uma ordem. Senhor, fala, e ele vai ser curado. Se o senhor quiser, o senhor pode curar. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor então olha e fala assim, perdoados estão os teus pecados. E aquelas pessoas olham e falam, só isso? Só isso quer dizer que o Senhor contemplou isso e a gente viu esse enfermo descer até aqui e o Senhor fala, perdoar. Peraí, Senhor. Já percebi, realmente perdemos o nosso tempo em vir aqui. Vocês quatro aí, rapaz, não adiantou nada todo esse esforço. Aí Jesus diz para eles, o que você acha que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar, ou levanta e anda? Irmãos, o que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo para aqueles homens que para ele perdoar, ele curar o enfermo, pelo seu poder, ele diz, perdoados estão os teus, ou levanta, toma o teu leite e anda. Mas para dizer perdoados estão os teus pecados, não foi bem assim. Para que isso acontecesse, a Trindade se reuniu e entenderam que eles precisavam ser um de nós. Jesus então vem e nasce. Maria se expõe, uma mulher solteira está grávida. Jesus nasce. Quantas crianças morreram quando aquelas autoridades procuravam a criança da manjedoura para matar? E vai assim caminhando, e toda a sua vida, todo o seu ministério, todas situações como essas. Até que naquela fatídica noite, aqueles covardes, tanto os executores, soldados, quanto quem os mandou, foram até lá. Jesus foi traído por outro covarde e eles prenderam a Jesus. Irmãos, que dificuldade aquela, que situação aquela. E o Senhor ainda ali se apresenta e quando eles vêm para prender Jesus, Jesus diz assim, epa, calma lá. Ninguém toma a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso.
E ele então se entrega e vai. Irmãos, vocês já pensaram aquela noite antes da cruz? Como é que foi aquela noite para Jesus? Que noite terrível. Eu já vi o Fafá pregando sobre isso. Que noite terrível aquela. Uma exposição de um salmo. Aquele amanhecer daquele dia, quanta vergonha, quanta zombaria. Daqui a pouco sai Jesus carregando a cruz no meio daquelas pessoas. As pessoas abrindo assim um corredor humano e Jesus carregando aquela cruz, contemplando alguns rostos. Quem sabe contemplando um rosto de alguém que dizia para ele: "Tá aí, ó. Tá vendo? Era isso que você queria, né? Pois ganhou, tá aí." Talvez contemplando um outro rosto de uma pobre mulher com o seu filho no braço, chorando, dizendo: "Mas, Senhor, o Senhor curou o meu filho, Senhor." Outra: "Senhor, o Senhor ressuscitou o meu marido. Senhor, o Senhor expulsou o demônio os demônios do meu esposo." Vai Jesus, planta sua própria cruz lá no monte e é plantado. E essa situação o segue até a cruz, a crucificação. Essa situação dos escribas segue-se até a crucificação. Quando um dos ladrões diz: "Ué, curou, fez tanta coisa, tem tanto poder. Ué, e está aqui comigo?" Espera lá, compadre. Quer dizer que eu não sabia dessa, que você também era do meu time e tal. Aí o outro ladrão o interpela e diz assim: "Mas, rapaz, nem você, estando na mesma..." Aquela cena que todos os irmãos sabem, não é? E o Senhor então diz a ele que ele estaria no paraíso e ele está mesmo lá, nós vamos encontrá-lo. E ali então o Senhor experimenta aquela dor terrível, mas antes disso ele passa pelo jardim do Getsemane. Ah, irmãos, que dia terrível aquele. Que dia terrível. A pressão foi tão grande que o texto bíblico chega ao detalhe, dizer que a pressão interna que Jesus sofreu ali, pensando na cruz, não nos pregos, irmãos, ninguém pense nisso agora. É claro que doeram, foi terrível, que toda aquela mortis crucis que tem publicado aí na internet, que seria aquela autópsia de alguém que morre crucificado, aquelas dores, aquele filme passou no cinema, tá, mas não era disso que Jesus estava sofrendo. Não eram essas as preocupações que dominavam o seu coração. Não era essa prévia que angustiava sua alma. Não, a sua pressão estava terrível, porque ele sabia que ele haveria de receber os teus pecados, os pecados de todos aqueles que ele amou, os pecados de todos aqueles que ele haveria de substituir ali naquela cruz maldita. Ele se faria pecador em nosso lugar. Ele carregaria o peso de Deus. Ele receberia a ira de Deus detonada sobre o pecado. Sorveria até a última gota o cálice da ira de Deus. O texto chega ao detalhe de dizer que ele suou sangue. Lembra-se disso? Você sabe o que estava acontecendo ali? Ele somatizou a dor interna. Houve rompimento dos seus poros. As suas veias foram rompidas, suas veias epiteliais debaixo da pele, elas romperam e saiu pelos buracos dos poros. Quando a gente sai suor, o do Senhor saiu sangue, tal a pressão que ele estava. Foi tão duro. E ao ponto do Senhor dizer ao Pai: "Pai, Senhor, queria lhe fazer uma proposta aqui, Pai. O que o senhor acha do plano B? Bora entrar com o plano B agora?" O pai diz: "Filho,
Nós não criamos nenhum plano B. Nós nunca construímos um plano B. Nós só temos esse plano. Irmãos, quantas vezes eu paro para agradecer a Jesus, porque naquele momento ele disse, seja feita a tua vontade. Quantas vezes eu paro para agradecer a Jesus, porque naquele momento ele não desistiu. Quantas vezes eu paro para agradecer ao Senhor, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor foi em frente, hoje eu posso ser salvo, Senhor. E ele foi. E ele foi. Lá na cruz foi escarnecido. Eu sempre que me lembro, que leio o texto da crucificação, que me lembro disso. Eu me lembro do Abdias e o Fafá cantando, podia chamar 10.000 dos anjos para livrá-lo do sofrer. Poderia chamar, mas ele morreu por ti e por mim. Lembra, Fá? Eu acho lindo aquele hino. Ainda hoje, de vez em quando, pego o violão e tento cantar aqui com Eliana. Que coisa maravilhosa. E morto, quando o inferno fazia festa e carnaval e farra e soltava fogos, ao terceiro dia ele vence a morte. Ah, ele venceu, ele ressuscitou. Ele venceu a morte e o poder da morte. Um parênteses aqui, a semana passada, os irmãos sabem, compartilhamos já, perdemos aqui em nossa igreja um irmão tão querido, um presbítero, um homem que ombreava conosco no conselho, a igreja, as decisões e tudo. E, além disso, ele era uma pessoa muito especial para mim, porque ele era meu parceiro na construção do templo da igreja. Estamos construindo o templo. E ele era a pessoa que trabalhava comigo diretamente, me ajudando. Aí liguei para ele, num dia fiquei sabendo que eles não estavam bem lá na casa dele. Liguei para ele, então, logo cedo, 8 horas da manhã, e ele já rouco respondeu: eu estou aqui, uma gripe, rapaz, não sei o que é isso, estou aqui no hospital, eu nem posso falar no telefone, eu vou desligar, viu? Tá. Falei, tá bom, irmão, só liguei para dizer que eu estou com você, estamos orando, e tá. Pronto, desligou. Dia 4. Não demorou muito, irmãos. Ele e a esposa, os dois juntos, internaram-se. Não demorou muito, a esposa dele melhorou, pediu que ela saísse, porque eles têm um neto que eles criam, e a filha dela também foi contaminada. Para a filha dela poder internar, ela tinha que sair para ficar com o neto. Aí negociou, o médico liberou, e ela então saiu e a filha veio. Não demorou 2 dias, talvez, a filha também foi liberada para fazer o tratamento em casa. Mais 2 dias, ele foi para a UTI, meio-dia. Só porque, para melhorar a situação dele, ficar mais confortável, o atendimento é melhor, meio-dia. Quando foi 3 horas da tarde, ele foi entubado. Bom, no dia 4, ele foi para o médico. No dia 11, ele teve uma parada cardíaca de aproximadamente 20 minutos. Foi ressuscitado pelos médicos. E no dia 14, o Senhor o chamou. No dia de manhã, a igreja toda orando o tempo todo, em contato com a família, e o Senhor o chamou. E que dia triste. Teve todo aquele procedimento, pegar os... Bom, tudo aquilo lá foi muito duro para todos nós. À noite, já depois de tudo passado, eu estava falando com a esposa dele. Eu estou em Fortaleza, eles estão no Piauí. Estava falando com a esposa dele. E eu disse para ela, a Zelene, ela é pianista da igreja. A Zelene, eu pude dizer hoje ao diabo, ao inferno e ao pecado. Assim que chegou a hora, a notícia do Homero, logo às 8h da manhã, eu pude dizer a eles, você perdeu.
você perdeu. Porque o Homero não está morto. Por causa de Cristo, ele está vivo. Aleluia! Porque Cristo morreu. Porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E porque Cristo foi até o fim, nós estaremos vivos um dia também. Para toda a eternidade. Irmãos, isso o que custou para perdoar pecados. Vamos voltar ao texto da mensagem. O Senhor então diz para eles: ora, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Irmãos, o que Jesus estava dizendo ali? Eu já fiz o mais difícil. Eu já fiz o pior. Eu já fiz o que nenhum médico pode fazer. Eu já fiz o que nenhum pai pode fazer. Eu já fiz o que nenhum filho pode fazer, nenhuma mãe, por mais que ame os seus filhos, pode fazer. Eu já fiz o que nenhum pastorzinho desse que anda por aí, diz que faz e acontece, pode fazer. Desculpe os pastores que estão aqui, essa expressão minha. Eu não me refiro a vocês de jeito nenhum, absolutamente. São queridos, eu respeito e amo cada um de vocês e todos os pastores, servos do Senhor, que são fiéis à palavra de Deus como vocês são. Eu fiz tudo aquilo que remédio nenhum pode fazer, que nenhuma tecnologia pode fazer. Só eu posso perdoar pecados verdadeiramente. Eu fiz isso. E vocês estão falando, só isso? O Senhor chega aqui e diz assim, perdoados estão os teus pecados. Ah, Senhor, aqui no Nordeste tem uma expressão que é assim, te pra lá, rapaz. Acho que eles falaram mais ou menos isso, sabe? Mas o Senhor disse, não, o mais importante eu já fiz. E aí o Senhor então ordena aquele moço, levanta, toma o teu leito, toma a tua cama, pode dar no braço, pode ir embora. E o texto diz que ele levantou e saiu. Que coisa maravilhosa, que lição. Que lição o Senhor deu ali. Que lição o Senhor deu. E é isso mesmo, irmãos. E terminando, eu vou só mostrar mais um ponto nesse texto e depois encerrar. O ponto que eu quero mostrar está nesse último versículo que nós lemos, no versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Irmãos, volte seus olhos aí, no final, do meio para o final do texto, quando ele diz assim, a ponto de, preste atenção nesse lugar, a ponto de se admirarem todos. Irmãos, todos aí, não tá os fariseus, aqueles escribas não tá aí não, viu? O todos aí não significa significa todos os que estavam dentro da casa, não. É aquele mesmo todos que nós usamos e a própria Bíblia usa em vários pontos. Todos estaremos hoje à noite na igreja. É o todo mundo, mesma coisa, né? Todo mundo estava lá. A gente está falando a maioria, né? Essa expressão. Esse todos aí é isso. Porque aqueles escribas não levantaram a mão coisa nenhuma. O sol amoleceu a massa, mas encrudeceu o barro. Edson, eu estava gostando até aqui, mas agora, onde é que está isso no texto bíblico? Bom, nós vamos pular um capítulo, tá bom? Nós vamos para o capítulo 3. Vá lá comigo, por favor, para o capítulo 3. E olhe bem
A passagem é clássica também. Jesus cura aquele homem da mão ressequida. E as pessoas estavam ali, de novo, escribas, fariseus, aqueles homens religiosos todos e donos da lei, eles estavam ali que eles queriam de novo pegar Jesus desprevenido, usar uma expressão simples aqui. Versículo 2 do capítulo 3. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Eles não queriam ver a cura. Eles não queriam ver o bem daquele homem. Eles não queriam ver o poder de Deus se manifestar. Eles queriam acusar Jesus. Versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Irmãos, Jesus era fogo. Ele tinha umas perguntas que detonava com cada um da frente dele. Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles, ó irmãos, quietinhos. E agora, o que eu vou dizer? Eu achei que pegaria Jesus no pulo e ele agora me coloca numa sinuca de bico de novo. Vamos seguir no texto. Olhando-os ao redor, versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Preste atenção agora no versículo 6. Retirando-se os fariseus, caíram de joelhos, levantaram as mãos para o alto e diziam em alto e bom som: glória a Deus! Senhor Jesus é maravilhoso. Eu sei que não é isso que está na sua Bíblia, porque não vai estar isso na Bíblia de ninguém. Na Bíblia está assim. Retirando-se os... Acabaram de ver o milagre. Contrariou tudo. Tá? Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, Jesus, em como lhe tirariam a vida. Isso aqui também, irmãos, nos ensina que algumas pessoas dizem assim: irmãos, nós precisamos ser pastores e as nossas igrejas precisam operar milagres. Porque enquanto as pessoas, o mundo não ver milagre, eles não vão crer. Eles precisam ver milagres e eles aí vão crer. Porque contra fatos, esses homens viram um milagre atrás do outro, irmãos. Eles conviveram com Jesus. Jesus adivinhou o que estava dentro do coração deles. Jesus os apertava com perguntas. Jesus fez milagres na frente deles. Fez tudo o que poderia se fazer na frente deles. E o coração deles não se dobrou. Imaginem, irmãos, imaginem a cena da cruz. Vocês já pararam muito assim para pensar, calmamente, detidamente? Imaginem a cena da cruz. Que cena terrível! Deus estava ali na cruz. Aqueles ladrões sabiam que estavam ali, e como o texto diz, mas eles sabiam que era por causa dos pecados, dos erros dele, das ilicitudes deles, da ilegalidade na qual eles viviam, mas Jesus não. E ainda assim, houve quem dissesse: é engraçado você aqui, hein? Quer dizer que você também fazia o que eu fazia e ninguém sabia de nada. Descobriram, foi? Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. O mundo e pessoa nenhuma precisa de ver milagre para se converter. Homem nenhum, em lugar algum,
vai depender de ver algum milagre, algo extraordinário para vir ao Evangelho. Quem traz ao Evangelho é o Senhor Jesus, que opera no coração pecador, que quebra as muralhas do coração. Irmãos queridos, quando Jesus veio à minha vida, ele me quebrou, ele me venceu, ele venceu a mim. Porque se dependesse de eu pensar, olha aí que maravilha, eu vi Jesus curar aquele aleijado, eu também vou. Irmãos, eu vinha quando? Nunca. E assim somos todos nós, esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Mas Deus é bom, aleluia. Deus ama pecadores como nós. Deus tem o povo que ele quer salvar. E todos os que são seus ouvirão a sua voz. Não importa onde estejam. Não importa onde estejam. Eles ouvirão. E eles virão. Eles virão. Se estiverem mortos, eles virão como Lázaro veio. É assim que o Senhor opera. É assim que o Senhor faz. Esse é o nosso Deus, poderoso, maravilhoso. E isso nos ensina, irmãos, que nós não podemos parar de orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Não podemos parar de orar, porque se o Senhor quiser, eles virão. O pastor Hernandes, uma vez, contou uma experiência muito interessante. Aliás, ele tem isso até num livro. Eu ouvi falando, mas ele tem até num dos livros dele, que havia uma irmã que frequentava a igreja dele, lá em Vitória, e ela ia sempre, regularmente, mas sempre sozinha, e era uma senhora. Nunca ia acompanhada de ninguém, até que ele, um dia, convidou para que ela fosse ao gabinete, ele queria conhecê-la melhor e tudo. E ela foi, aí se conheceram, tudo. Ela explicou que o marido dela não era crente, e ele era muito duro, o coração dele era muito difícil, muito impenitente. E aí foi. Aí o pastor então falou, então, irmão, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de marcar uma visita à sua casa, eu gostaria de ir lá conhecer seu esposo, toma um café com ele, e eu gostaria de falar do evangelho para ele. Aí ela disse, pastor, ali não tem jeito. Ali não adianta, são tantos anos de casado e eu falo para ele, ele nunca quer saber, não se dobra nada. O senhor não sabe, aquele é um coração de pedra, pastor. Aí o pastor virou para ela e falou assim, irmã querida, quem tem dinamite não tem medo de rocha forte. Quem tem dinamite na mão, dinamis, não tem medo de rocha forte. É o martelo que esmiuça a penha. Então, nós não temos que parar de orar. O Senhor vai trazer. Os que são dele virão. Os que são dele virão. O Senhor haverá de trazê-los. Bom, eu gostaria só de aplicar, irmãos, algumas coisas aqui. Especialmente o seguinte. Eu sei que todos, nesse momento terrível que passamos, todos os pastores estão envolvidos aí com as suas igrejas. E eu tenho orado por vocês nesse momento tão difícil, as suas ovelhas, perdendo ovelhas para o Covid, não é? Família sofrendo, internou mais um, fiz uma tomografia, já tem 50% do pulmão tomado, e aí vem as ligações, vem as notícias, e corre daqui, e não quiseram liberar a medicação, e liberou, e uma medicação está ajudando, mas não sei como, disseram que a medicação boa não é essa, e como é que faz, e como é que faz, e como é que faz. Irmãos, nesse momento duro e difícil, nós temos que olhar para aqueles 4 homens que carregavam aquela cama.
não desanimar. Não parar. Se estiver cheio, a gente vai procurar uma escada. Vai ser difícil subir a escada, mas nós vamos. Se a escada for do vizinho, tem que botar a trempe lá, nós vamos botar e vamos atravessar. E se quando chegar lá não dá para acessar, nós vamos pensar, nós vamos criar uma estratégia. Nós vamos dar um jeito. Irmãos, olhando para aqueles 4 homens, nós não temos o direito de perdermos a esperança. Nós não temos esse direito de perdermos a esperança. De jeito nenhum. Porque o nosso Senhor está vivo. E é nele que vamos vencer. É com ele que vamos vencer. É por causa dele que vamos vencer. Quando o Senhor diz que a igreja é vitoriosa, ela não vai ser, ela é vitoriosa. E quando Jesus lá disse, o que é mais fácil eu dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Isso foi traduzido na doutrina de Paulo, quando ele termina aquela maravilhosa exposição teológica do capítulo 1 ao capítulo 8. Termina ali? Não, ele vai até o 12. Mas quando ele chega no capítulo 8, ele expõe assim que o Senhor, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ué, a gente está aqui esperando o Senhor e o Senhor diz, perdoados estão os teus pecados. Aquele que não poupou a própria vida, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ah, bendito seja o nosso Senhor, irmãos queridos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça nele, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com vocês, irmãos queridos. Termina com uma oração, por Edson.